E aí, pessoal, sou o professor Fábio e hoje vamos dar a introdução sobre a aula de estatística. O que é estatística? A estatística é uma área da matemática que se preocupa em coletar, organizar, analisar e interpretar dados numéricos. No Enem, a estatística é cobrada em algumas questões que envolvem interpretação de gráficos, tabelas, cálculos de medianas e estatísticas de análise de dados. Estatística sempre vai ser um assunto que sempre vai cair no Enem. É recorrente. Sempre haverá questões que vai ter. Mas o que é que mais cai de estatística? É o que vamos ver hoje. O que mais cai, geralmente, é média, moda e mediana. São partes que sempre caem, mas o que são isso? Vou dar uma pequena introdução. Vamos lá. Média. O que é média? Média é a soma de todos os valores de um conjunto, dividida pelo número de elementos. É a medida mais conhecida e utilizada, mas pode ser influenciada por valores extremos. Existem dois tipos de média: a média simples e a média ponderada. Agora vamos ver a simples. A simples é o que você mais vê. Acho que desde que nós somos introduzidos pela média na escola, vemos a parte de simples. Então a simples geralmente é a mais comum. Mas o que é a média simples? É a soma de todos os valores sobre o número de elementos. Aqui eu tenho um exemplo: o conjunto 1, 2, 3, 4 e 0. Temos, temos 5 valores, certo? Ah, mas 0 não tem valor zero? Tem seu valor. Pode ser 0, mas ele não deixa de ser um elemento. 0 também conta como elemento. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 0. Temos que 5 elementos. A média é o quê? A soma de todos os valores pelo número de elementos. Então vamos somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 0 sobre 5, que vai dar 10 sobre 5, que é igual a 2. Ou seja, eu peguei todos os elementos, somei eles e dividi pela quantidade deles. Essa é a média simples, aritmética, como é chamada. Mas existe outro tipo de média, sim, a ponderada. O que é a média ponderada? A média ponderada é um tipo de média que leva em consideração a importância de cada valor em um conjunto de dados. Em outras palavras, ela permite que você atribua diferentes pesos a cada valor, de acordo com a sua relevância para o cálculo final. Como assim? Vamos dizer que nós temos o conjunto e cada elemento do conjunto vai ter seu peso. Então, para fazer a média ponderada, vamos ter que multiplicar cada elemento do conjunto pelo seu peso. Vou dar um exemplo. Aqui tem, ó, em uma turma de 15 alunos, 5 tiraram nota 10 em matemática, 6 tiraram nota 7 e 4 alunos tiraram nota 6. Qual a média das notas? Como é que a gente faria isso? Aí pegaríamos toda a quantidade de alunos, ou seja, temos 15, e iríamos multiplicar a quantidade de cada um que teve pela sua nota. Ou seja, 5 alunos tiraram nota 10, então 5 tiveram peso 10. Então vamos fazer 5 vezes 10. 6 alunos tiraram nota 7. 6 vezes 7. E 4 alunos tiraram nota 6. 4 vezes 6. Só que, como é média, a gente vai dividir pela quantidade total de alunos. Ou seja, como aqui a gente dizia que era o número de elementos, aqui também vai ser o número de elementos. Temos quantos elementos? 15. Só que cada elemento vai ter seu peso. Então vamos ter 5 vezes 10, mais 6 vezes 7, mais 4 vezes 6. Temos 116 sobre 15. Esse vai ser a média ponderada das notas. Vai dar mais ou menos 9 ponto alguma coisa. Então vamos pegar um exemplo em Enem. Poxa, professor, mas como isso vai cair no Enem? Vamos lá. No Enem 2021, teve uma questão, e nessa questão ele comentava aqui: uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando seus dados, suas idades, e organizou esses dados no gráfico. Aqui vamos analisar os dados, e ele tem a pergunta: qual a média das idades em ano desses alunos? Ok, vamos lá. O que é que temos que analisar? Ao todo, nós temos 27 alunos, sendo que 6 dos 27 têm 9 anos de idade, 9 dos 27 têm 27 anos de idade e 12 dos 27 têm 18 anos de idade. E ele quer a média das idades desse aluno.
Ou seja, vai ser uma média o quê? Vai ser uma média ponderada. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a quantidade de alunos e eu vou ver o peso que cada um deles tem. Então vamos ver, ó. 6 alunos têm peso 9. 9 alunos têm peso 27. E 12 alunos têm peso 18. E eu vou dividir pela quantidade total de alunos. Olha aqui, ó. 6 vezes 9, mais 9 vezes 27, mais 12 vezes 18, sobre 27. É isso. Essa aqui é a média ponderada. Eu vou pegar cada um que tem seu peso, vou somar e vou dividir pela quantidade de elementos. Isso vai dar 503 sobre 27, que vai dar 19, que é a letra D. Vamos de próxima. Moda. O que é a moda, professor? Moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. É a medida mais intuitiva e fácil de se calcular, mas pode não existir em alguns conjuntos. Como assim não pode existir? Vamos dar um exemplo depois, mas vamos lá. Aqui temos um exemplo, o conjunto 1, 2, 3, não, 1, 2, 2, 2, 3, 3 e 4. Qual a moda do conjunto? Se a gente parar para olhar, o número que mais repete é o 2, e a moda vai ser sempre o valor que mais repete no conjunto. Logo, a moda do conjunto é 2. Mas, professor, como assim não pode existir? Vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho o conjunto 1, 2, 3 e 4. Nenhum dos valores vai se repetir. Ou seja, não existe moda no moda. Moda só vai existir quando um valor se repetir e esse valor que se repetir for maior que todos os outros valores. Como assim? 1, 2, 2, duas vezes. Ele repetiu 2 quantas vezes? 3. Já que ele repetiu 3 vezes e nenhum repetiu 3 vezes, ela é a moda. Pode existir casos de um repetir 10 e outro repetir 9. A moda vai ser o que repetiu 10 vezes. Então, o que repetir mais vezes vai ser a moda. Caso ele não repita mais vezes, mais que nenhum, não existe moda. Aqui vamos dar uma questão de Enem, em Enem 2016. Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador. Em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha, o quadro apresenta o registro do assessorista durante, durante a primeira subida do térreo, de onde partem e ele e mais 3 pessoas do quinto andar do edifício. Vamos lá. O que ele disse? Temos assessorista, e esse assessorista ele parou e ele ficou contando em cada andar quantas pessoas entram e quantas pessoas saem. E o que é que ele quer? Com base no quadro, qual a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo e do quinto andar? Ok. Uma coisa muito importante, se você parar para ver essas duas questões, sempre vai ter gráficos. E isso faz parte de estatística. A estatística sempre vai ter essa análise de dados. Então a gente tem que saber analisar. Como é que a gente pode adquirir esse conhecimento, professor? Fazendo questão. É o único modo, façam questão. Acaba que interpretação de gráficos não é algo que você vai conseguir aprender tudo só em uma aula, é fazendo. Então, todo o gráfico pode ser interpretado de uma forma diferente, ele vai requerer uma forma diferente. Poucas vezes vão se repetir, então você sempre tem que ficar atento e entender como é que vai interpretar. Vamos lá nisso. O que ele está dizendo? Que a partir do térreo foi subindo e ele quer saber quantas pessoas em cada andar teve. E ele quer saber a moda de quantidade de pessoas. Vamos parar para pensar. Aqui temos o térreo. No térreo, nós tivemos 4 pessoas. Então, ninguém saiu e só entrou. Só entrou 4. No primeiro andar, entrou 4 e saiu 3. Então, teríamos 4 mais 4 menos 3, que é igual a 5. Certo? No segundo andar, já que temos 5 no primeiro, no segundo andar entrou 1 e saiu 1. Continuamos com 5. No terceiro andar, entrou 2 e saiu 2. Continuamos com 5. Já no quarto andar, tínhamos 5, entrou 2 e não saiu ninguém. Então já tínhamos 7. Mas no quinto, entrou 2 e saiu 6. Ou seja, nós ficaríamos com 3. Então temos aqui que no
No térreo temos 4, no primeiro andar temos 5, no segundo andar temos 5, no terceiro andar temos 5, no quarto andar temos 7 e no quinto andar temos 3. Qual foi o número que mais se repetiu aqui? Vocês param para olhar, foi o 5. Então a gente marcaria a letra E. Mas, professor, essa foi uma questão difícil? Não, mas ela necessita muita interpretação. Então eu acho muito interessante a parte de interpretação. E também eu quero sempre recomendar, sempre dizer, risquem. Por exemplo, o que é que ele está pedindo? Ele está dizendo que o quadro apresenta da frente percebida de onde partia ali mais 3 pessoas do quinto andar do edifício. Então a gente vai aqui arriscando. Ó. Aqui tinha 4 e sempre, não pare de riscar. Muitas das questões que a gente perde na prova são porque a gente não risca. Por exemplo, se a pessoa for tentar fazer de cabeça, pode acabar errando. Então eu recomendo muito sempre fazer essa tabelazinha do lado. Temos um gráfico, faça uma tabelazinha, anote todos os dados do gráfico. Porque com isso pode até facilitar e deixar mais rápido a questão. E vamos partir para a próxima. A mediana. E vamos falar um pouco sobre mediana. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Ou seja, metade dos valores são menor e metade dos valores são maior que a mediana. Ou seja, vamos pegar o valor central, o valor que está no meio. Ou seja, temos de 1 a 5, o valor que estiver no meio vai dividir em duas partes iguais. Ou seja, a partir do valor de meio vai ter uma quantidade igual de um lado e vai ter uma quantidade igual do outro. Ele dá um exemplo. Por exemplo, se tivermos as notas de uma turma organizada em ordem crescente, a mediana será a nota do aluno que ficou exatamente no meio da lista. Tá certo? Vamos dar um adendo à mediana. Mediana sempre, ela só vai poder ser feita a partir de uma sequência. Essa sequência pode ser crescente ou decrescente, mas ela sempre vai ser a partir da sequência. Não existe mediana a partir de números aleatórios. Sempre eles vão ter que seguir uma sequência. Aqui temos o conjunto de 1 a 5 e a mediana vai ser o número que vai ficar no meio desse conjunto. Temos de 1 a 5. Qual número que vai ficar no meio de um conjunto? 3. Fácil. Mas, professor, se por acaso na questão caiu um número maior, eu vou dar um exemplo. Aqui, ó. Temos o conjunto de 1 a 501. Vou dar outra pausa aqui para comentar duas coisas. A mediana ela vai funcionar de dois jeitos diferentes. Um para números ímpares e um para números pares. Eu vou primeiro começar pelos números ímpares. Aqui eu tenho de 1 a 501, então eu vou ter 501 termos. 501 termos é o número o quê? Ímpar. Então como é que eu vou fazer isso? A mediana do número ímpar, se você ver aqui, ela vai ter um número certinho centrado. Mas como é que eu vou descobrir esse número certinho centrado a partir de 500 números? 501 números. Poxa, professor, é um negócio muito grande, vou ter que parar e contar. Não, vamos fazer isso aqui. Ó. Quando a quantidade de elementos no conjunto é ímpar e é uma quantidade grande, a mediana pode ser calculada pela quantidade de elementos no conjunto mais 1 sobre 2. Ou seja, se eu tenho 501 termos, vai ser 501 mais 1 sobre 2. Ou seja, vai ser a metade de 502. Se aqui fosse fazer a mesma coisa, daria certo? Daria. Temos aqui 5 termos. Seria 5 mais 1 sobre 2. Que daria 6, ou seja, 3 seria a mediana. Isso vai servir para qualquer número ímpar. Focando nisso. Para todos os números ímpar. Eu vou dar um exemplo. Aqui eu tenho de 501 mais 1 sobre 2, certo? Aqui eu descobri que a mediana de 1 a 501 vai ser o quê? 251. Porque ele é o quê? Um número ímpar. Mas, professor, quando é um número par, vai dar diferente? Vai. Por quê? Não vai existir um número centrado. Não vai existir um número que fica no meio. A gente pode dividir em duas partes, mas vai acabar sobrando para dois números. Ou seja, quando a quantidade de elementos no conjunto é par, a mediana vai ser definida pela média dos dois valores centrais. Ou seja, não vai existir apenas um valor central, vai existir dois.
E para decidir a mediana, vai ter que fazer a média entre esses dois valores. Vimos que é a média. A média vai ser a soma dos valores pela quantidade deles. Ou seja, se temos dois valores, vai ser a soma dos dois valores sobre 2. Então aqui, ó, tenho de 1 a 6, que é um número par. Então, o que é que vai ser a mediana? A mediana vai ser a média entre os valores centrais sobre 2. Ou seja, se 3 mais 4 sobre 2, que vai dar 7, 7 sobre 2, vai dar 3,5. Então, 3,5 vai ser a mediana desse conjunto. E se eu tiver um número gigante, de novo, de 1 a 500, o que é que eu faço? Quando a quantidade de elementos no conjunto é par e é uma quantidade considerada grande, a mediana vai ser definida pela média da metade da quantidade de elementos de seu sucessor. Como assim? Eu tenho de 1 a 500. Qual é a metade de 500? 250. Mais o que? Seu sucessor. Ou seja, vai ser como se fosse a metade e seu sucessor. Sempre a mediana vai ser a metade do seu sucessor. Mas como é um número par, temos que tirar a média entre eles. Ou seja, se eu tivesse 1000, com a metade de 1000, 500, qual é o sucessor? 501. Seria a média entre 500 e 501. Seria 500 mais 501 sobre 2. O professor vai ser sempre sobre 2 quase todos os termos. Mas a questão pode dizer de 3 em 3. Mas vai depender da questão. Mas caso a questão não dê, vai ser sempre sobre 2. Vai ser os dois termos centrais. E como é que a gente vai definir esses dois termos? Vai ser a metade da quantidade e seu sucessor. Vai ser sempre a metade e seu sucessor. É muito importante enfatizar isso. Porque o Enem pede muito disso, cai muito isso. Isso acaba sendo uma questão que cai até muito. Média, mediana e moda sempre uma parte que é constante no Enem. E vamos para um exemplo. Esse exemplo caiu no Enem de 2009, que ele apresenta o quadro. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas em metros. A mediana das alturas em metros desses jogadores é o que eu disse. Mediana sempre vai ser feita em um conjunto de números que tem uma sequência crescente ou decrescente. Para de olhar aqui, tem sequência? Não. Tem aqui, ó, 1,90, 2,1, 1,92. O que a gente vai fazer, professor? A gente vai pegar esses dados e vai transformar numa sequência. Pronto. Peguei do menor ao maior. Transformei numa sequência crescente. Em ordem crescente. Ou seja, peguei isso e eu vou analisar os termos centrais. Se a gente for contar, você vai ver que isso vai dar uma quantidade par. Então, os termos centrais vão ser o quê? 2. Pronto, eu tenho 2 termos centrais. O que é que eu vou fazer? Uma média. E o que é a média? Vai ser a soma entre eles pela quantidade deles. Se eu tenho 2 termos centrais, vai ser a soma desses 2 termos dividido por 2, que vai dar 1,96. Então, a mediana desses jogadores vai ser 1,96. Massa. Lembrando, tem que seguir uma ordem. Independente se for crescente ou decrescente, tem que seguir essa ordem. É muito importante, estou enfatizando muito isso, porque realmente isso cai muito. E agora vamos para a próxima parte da nossa aula, que é a grandezas e medidas. Isso é muito importante. Sempre cai no Enem, sempre cai nas escolas. Grandezas e medidas é uma parte que acaba moldando muito a matemática. Vamos lá. As unidades de medidas são formas de quantificar diferentes grandezas físicas. Por exemplo, litro, mililitro e decalitro. São unidades de volume utilizadas nos cálculos de volume de cone do cilindro. São coordenadas e grandezas físicas de fenômenos, substâncias ou corpos que podem ser mensuráveis quantitativamente. Desculpe. Vamos lá. Isso aqui, ele aborda muito o SI. O que é isso? É o Sistema Internacional de Grandezas e Medidas. Ou seja, se você for para fora do país, eles vão utilizar o Sistema Internacional de Grandezas e Medidas. É algo mundial. Vamos lá. O sistema é composto por 7 unidades básicas que definem as grandezas fundamentais. Temos o comprimento em metro, que é a medida a distância entre 2 pontos
Temos a massa, que é em quilômetros, que é quantificando a quantidade de matéria. O tempo em segundo, que é controlando a duração dos eventos. Temos a temperatura em Kelvin. Ah, professor, utilizamos Celsius, mas aqui no Brasil não segue a temperatura segundo o Sistema Internacional de Medidas. Mas mundialmente, o certo é Kelvin. Temos a corrente elétrica, que é em ampere. Temos a quantidade de substâncias, que é em mol, e a intensidade luminosa, que é em candela. Tá certo, mas estamos falando sobre matemática. Então, eu irei comentar sobre as grandezas de medidas que abordam a parte de matemática. São quais? São as de comprimento, a de massa e a de tempo. Vou começar sobre a de comprimento. O que é de comprimento? Vocês, acho que todos os alunos devem saber que vai de metro a quilômetro e de metro a milímetro. Tá certo. E o que são essas setas, professores? Professor, essa seta é o grande truque, é o grande jeito que eu vou ensinar para vocês. Como assim? Eu vou ensinar para vocês a como facilitar o modo de transformação. Eu agora vou comentar um ponto que eu quero que vocês anotem, que gravem, rasurem ou apenas decorem, que toda questão que caiu em unidade de medida, por exemplo, se na questão caiu um dado em centímetro e outro em metro, igualem. É necessário que igualem. Toda questão que tiver uma unidade de medida, ela é necessário que você iguale. Ela pode até dizer de qual lado igualar, por exemplo, se ela quer centímetros em metro ou metros em centímetros. É a questão que vai dar. Mas o certo é igualem. Tá certo? Mas o que é isso? Eu quero que vocês anotem essa tabela. Tem acho que 5 tabelas que eu vou mostrar a partir de agora. E eu quero que vocês anotem todas para vocês entenderem. Ó, todo número que eu passar para a direita, eu vou estar multiplicando por 10. Todo número que eu passar para a esquerda, eu vou estar dividindo por 10. Como assim? Se eu tenho 1 metro e eu quero ele em centímetros, a cada direita que eu passo, eu vou multiplicar ele por 10. Por exemplo, se eu quero metros em centímetros, você vê que eu passo para a direita 2 vezes. E vou ter metros vezes 10 vezes 10. Então, eu vou ter que 1 metro é o quê? 100 centímetros. Se eu tenho de centímetro e eu quero para decâmetro, então eu vou passar o quê? 3 vezes também. Então, eu vou dividir por... Só que eu vou passar para o lado o quê? Para o lado esquerdo. Eu vou dividir por 10. É como se eu estivesse passando a vírgula. Por exemplo, se eu tenho de centímetro para centímetro para decímetro, vai ser 0,1. Para metro, 0,01. Para decâmetro vai ficar 0,0001. É assim. Para a direita, você está multiplicando por 10. Para a esquerda, você está dividindo por 10. Muito simples. Anotem isso. Anotem essa tabela e anotem esse fato. Se eu estou indo para a direita, estou multiplicando por 10. Para a esquerda, estou dividindo por 10. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Se 100 decímetros... Não, se 100 não. Quantos hectômetros são 1000 decímetros? Então, eu vou estar partindo de onde? Vou estar partindo da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou para a direita. Se eu vou para a direita, eu vou dividir por 10. Vamos lá. Eu vou dividir quantas vezes por 10? 1, 2, 3. Temos o quê? 1000. Vamos lá. 1000 por 10 vai dar quanto? Vai dar 100. 100 por 10 vai dar 10. 10 por 10 vai dar 1. Então, 10 decímetros são 1 hectômetro. Muito fácil. Eu quero que vocês parem, anotem, entendam o que eu estou fazendo. Agora vamos para outro tipo de unidade de medida de comprimento. Vamos para unidade de medida de massa. Para olhar, é quase a mesma coisa. Quase, quase. Só vai mudar que em lugar de usarmos metro, vamos usar grama. Então vamos ter quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Eu vou dizer a mesma coisa. Anotem e vocês entendendo como é que funciona do metro, vai entender como funciona do grama. Vai funcionar do mesmo jeito.
Tudo que for para a direita, eu estarei multiplicando por 10. Tudo que for para a esquerda, estarei dividindo por 10. Vamos lá. Aqui ele está pedindo 120 decagramas em centigramas. Se está em decagramas, eu vou passar o quê? Multiplicando. Mas quantas vezes? Aí você olha na tabela. 1, 2, 3. Então vai ser 120 vezes 10, 3 vezes. Então, 120 vezes 10, 1.200. 1.200 vezes 10, 12.000. 12.000 vezes 10, 120.000. Muito fácil, é muito fácil. Isso vai funcionar também, além de massa e comprimento, a gente isso vai funcionar em capacidade. Como assim? O que é capacidade? É o que a gente vai conseguir em litros. Por exemplo, vai ser a mesma coisa. Vai ser quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Para a direita, multiplica por 10. Para a esquerda, divide por 10. Anote também essa tabela. Tá certo? Vamos lá. Aqui ele está pedindo quantos mililitros é 1 litro. Aí eu vou dividir por 10. 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Dividido por 10 vai dar 0,1. Dividido por 10 vai dar 0,1. Vão ficar 0,0001. 3 zeros. Eu fui para a esquerda 3 zeros. Então vou botar 3, eu vou passar a vírgula 3 zeros para a esquerda. Se eu fosse ao contrário, eu iria 3 zeros para a direita. É muito importante isso. Eu quero que vocês entendam essa parte, porque essa parte é muito fundamental. Qualquer dúvida, podem perguntar pessoalmente, que eu irei explicar, mas sempre escreva essa parte. Mas, professor, fui fazer a questão e a questão deu área. Área, metros quadrados, o que é que eu faço? É a mesma coisa? Não. Área é diferente. Área, eu vou passar multiplicando 10 duas vezes, ou seja, para cada direita que eu for, vai ser multiplicando 100. Para cada esquerda, vai ser dividindo 100. Que é metros quadrados. É como se fosse 10 vezes 10, 100. Ou seja, de metros quadrados para centímetros quadrados, vou fazer vezes 100 vezes 100, que é vezes 10.000. Ou seja, 1 metro quadrado são quantos centímetros quadrados? 10.000. Se fosse o contrário, se eu tivesse 1 centímetro quadrado para metros quadrados, a gente iria para a esquerda, aí faria 0,001, aí depois iria para a esquerda de novo, 0,0001. Ou seja, a gente iria 2 zeros para a esquerda ou 2 zeros para a direita. Entendeu? Entendeu? Ou seja, quando é quadrado, vai ser a quantidade dobrada. Essa é a medida da área. Mas se fosse o volume, volume vai ser o quê? Metros cúbicos. Aí seria 3 vezes. Então, no lugar de ser 100, a gente faria 1.000. Ou seja, a cada setinha, a cada pulo para a direita, seria 3 zeros à direita. E a cada pulo da esquerda seria 3 zeros à esquerda. Eu estaria multiplicando por 1.000, indo para a direita, e eu estaria dividindo por 1.000, indo para a esquerda. Anotem essa parte, é muito importante, anotem essa parte. E se fosse tempo? Tempo já é diferente. Tempo, ele consome várias medidas diferentes. Temos o quê? O ano, que são ou 355 dias ou 12 meses. Temos o mês, que são 30 dias, mais ou menos. Lembrando, tem dias que tem 31, tem dias que tem até 28. Então isso vai ser muito por parte da questão. Mas mais ou menos vão ser 30 dias. Estamos arredondando. Mas lembre dessa parte. Que, por exemplo, se a questão der fevereiro, a gente lembra que fevereiro tem o quê? 28 dias. Se for algum mês que tem 31 dias. Então isso pode mudar muito de questão por questão. É muito importante. Mas a parte de dia, que tem 24 horas, tem a hora que tem 60 minutos, tem um minuto que tem 60 segundos, tem um segundo, que é um segundo, ou milissegundos. É milissegundos? É microsegundo. E tem o microsegundo, que é 0,001 segundo. Para a gente fazer isso, um cálculo, a gente tem que saber muito. Por exemplo, se eu quero um dia em segundos. Não, um dia em segundos, Um dia são quantas horas? 24. A gente faria 24 vezes 60 vezes 60. Então, é muito importante ter esse conhecimento de quantitatividade.
Vamos já revisar. Estamos em quê? Em estatística. Então, estatística ele abrange muito disso. Ele abrange de moda, média, mediana e muito da análise de gráficos. E foi isso que nós vimos hoje. Nós hoje olhamos gráficos e eu, primeiramente, recomendo, façam questões. Análise de gráfico é muito mais de questão, para saber aprender questão. E vimos média, moda, mediana, média, que a média, média, moda e mediana, e vimos grandezas de medidas. Então, foquem nisso. Se fosse vocês, por favor, anotem. Eu sou o professor Fábio, então, em conversa com a coordenação, eu fiquei de combinar, de mandar para vocês materiais a cada 4 semanas, que tem gráficos, vão ter, por exemplo, isso, as unidades de medidas e as fórmulas, para auxiliar vocês no estudo. Então, gravem, risquem e, por favor, principalmente risquem as questões, risquem a prova e façam as questões. É muito importante. Estatística não é uma coisa difícil, mas a interpretação que torna difícil. Então vai ter muitas questões que vão ter uma interpretação em que muitas pessoas vão errar, mas se você continuar a fazer questões, a interpretação pode acabar sendo fácil. Então é isso. Por hoje ficamos por aqui e eu espero vocês na próxima aula.